Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender uma coisa muito importante, bem legal de fazer, que é a análise morfológica do substantivo. Então vamos ver a seguir o que vem a ser a análise morfológica do substantivo. Preparados? Então vamos lá! Então nós aprendemos todas as classificações do substantivo. Então vamos começar. O que é um substantivo? É uma palavra que vai dar nome aos seres da mesma espécie, certo? Então, nós podemos classificar o substantivo em próprio ou comum. Então, vou dar um exemplo. O substantivo próprio, José. Substantivo comum, cadeira. Esse mesmo substantivo, ele pode ser simples ou composto. Então, vamos lá. José é próprio e ele é simples, porque ele é formado de apenas uma palavra. O composto é aquele formado por duas palavras, às vezes separados por hífen e às vezes não. Então, José e cadeira são substantivos simples. Esse mesmo substantivo José e cadeira, além de ser próprio ou comum, simples ou composto, ele também é primitivo ou derivado. No caso de José e cadeira, os dois são primitivos. Seria derivado, por exemplo, se fosse cadeirante, tá? Então, os dois são primitivo. Então, eu tenho José, substantivo próprio, simples e primitivo. Cadeira, substantivo comum, simples e primitivo. Além dessas três classificações, a gente tem mais uma, que é concreto ou abstrato. Então, José é concreto, porque a gente sabe que existe a pessoa de José, e cadeira também. A gente conhece o objeto cadeira, então os dois são concretos. Seria abstrato, por exemplo, um substantivo como amor, paixão, alegria, que são coisas que dependem de um outro ser para que ela exista. Então, dentro da classificação, José é um substantivo próprio, simples, primitivo e concreto. Cadeira, substantivo comum, simples, primitivo e concreto. Então, já classificamos eles em relação ao substantivo que eles são. Além disso, a gente vai classificar o substantivo de outras formas. Vamos ver então na próxima página. Nós aprendemos também, em relação aos substantivos, que eles podem ser classificados quanto ao gênero, se ele é masculino ou feminino. Aí tem a questão do epiceno, sobre comum e comum de dois gêneros. Podemos classificar quanto ao número, singular ou plural. E na análise morfológica, a gente acrescenta também a classificação deles quanto ao número de sílabas, se eles são monossílabos, dissílabos, trissílabos ou polissílabos, e quanto à tonicidade, ou sílaba tônica. E aí a gente classifica em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, no total, a gente tem 8 classificações pro substantivo. Então, se ele é próprio ou comum, simples ou composto, primitivo ou derivado, concreto ou abstrato, masculino ou feminino, singular e plural, classificamos quanto ao número de sílaba e classificamos quanto à tonicidade. Vou colocar aí para vocês alguns exemplos para vocês verem como fazer a análise morfológica. E a gente vai começar a treinar bastante isso, tá? Então, aqui alguns exemplos. Eu coloquei o primeiro como Mônica. Então, Mônica, a gente começa a pensar assim, é um substantivo próprio ou comum? É próprio porque é um nome de uma pessoa, ok. Ele é simples ou composto? É um substantivo simples, não é composto formado por duas palavras. Ele é primitivo ou derivado? Todo nome próprio é um substantivo primitivo, tá? E também sempre vai ser concreto, porque existem pessoas com esse nome. Por mais que a gente não conheça, existe. Então, ele é um substantivo concreto. Mônica é um substantivo no feminino ou masculino? É feminino. A Mônica. Tá no singular ou tá no plural esse substantivo? Tá no singular. Aí a gente faz, então, mentalmente, a separação de sílaba. Mônica. Tem 3 sílabas, então ele é trissílabo. E agora vamos classificar quanto à tonicidade.
Mônica. A sílaba tônica é a antepenúltima, sendo então proparoxítona. Então, a classificação do substantivo mônica é essa. Ele é um substantivo próprio, simples, primitivo, concreto, feminino, singular, trissílabo e proparoxítona. Ok? Agora vamos para a palavra amor. Amor é um substantivo próprio ou comum? É comum porque não é um nome próprio. Ele é simples ou ele é composto? Ele é simples porque não é formado de duas palavras. Ele é primitivo ou derivado? Ele é primitivo. A partir da palavra amor é que podem derivar outras palavras. Ele é concreto ou é abstrato? Ele é abstrato, porque para existir o amor depende de duas ou mais pessoas. O amor é substantivo masculino ou feminino? Então, a gente sempre tenta colocar um artigo definido antes dele. A gente fala o amor ou a amor? O amor, então ele é um substantivo masculino. A palavra amor, ela está no singular ou está no plural? Está no singular. Vamos separar então a sílaba da palavra amor mentalmente. Amor. Então ele é um dissílabo. Vamos ver agora então qual é a sílaba tônica. A gente fala amor ou amor. Amor. Então, humor é a sílaba mais forte, sendo a última sílaba a mais forte, então ela é oxítona. Então, a análise morfológica do substantivo amor completa é substantivo comum, simples, primitivo, abstrato, masculino, singular, dissílabo e oxítona. Uma coisa bem importante que não pode esquecer nunca, nunca na análise morfológica. Como a gente está falando de substantivo, a primeira palavra que deve aparecer na análise morfológica é substantivo. Não pode deixar de colocar. Eu não posso colocar ali na palavra amor. Comum, simples, primitivo, abstrato, masculino, singular, dissílabo, oxítona, sem antes, lá na frente, colocar a palavra substantivo. Professora, tem alguma ordem para seguir? Tem. É essa ordem que tem que seguir. Tem que memorizar, né? Sempre a primeira palavra, a primeira classificação é se ele é próprio ou comum. Sempre. Depois, se ele é simples ou composto, primitivo ou derivado, concreto ou abstrato. Masculino e feminino, singular, plural. Aí, quanto ao número de sílaba e quanto à tonicidade. O que às vezes pode acontecer? Trocar, inverter, esqueci de colocar lá na frente, se ele era simples ou composto, coloquei lá no final. Nesses casos, eu procuro até considerar, mas o ideal é colocar na ordem, tá? Como que a gente costuma fazer, então, a análise morfológica? Então, eu faço a primeira, bem bonitinha, lembrei de tudo bonitinho. Sempre que a gente tem aula de análise morfológica, quando a gente tinha aula presencial, eu anotava na lousa, né, quais eram as classificações na sequência, para vocês irem se habituando. Como a gente não está com essa aula presencial, esses slides serão muito importantes para ajudar vocês a fazerem a classificação correta. Então, depois que eu faço o primeiro, na segunda palavrinha, eu só vou olhar a análise de cima e tenho que ter em mente todas as classificações. Aí eu consigo fazer na mesma ordem sem esquecer nenhuma classificação. Porque se esquece uma classificação, ele não está completo. Então, aí na hora de fazer uma avaliação, um exercício, é descontado o ponto. Então, tem que focar, tem que estudar bastante a análise morfológica, tá? Vamos fazer então agora da palavra girassóis. Girassóis é um substantivo próprio ou comum? Ele é comum porque ele não é um nome próprio. Ele é simples ou ele é composto? Lembra que a gente aprendeu? Girassóis é uma palavra composta formada pela palavra girar e sol, certo? Mesmo que ele não tenha hífen, ele é substantivo composto sem o uso do hífen. Girassol, ele é primitivo ou ele é derivado? Ele é um substantivo primitivo, tá? É concreto ou ele é abstrato? Ele é concreto porque a gente sabe que existe ali um girassol.
Girassol tá no masculino ou feminino? A gente fala as girassóis ou os girassóis? Os girassóis, então ele é um substantivo masculino. Girassóis está no singular ou no plural? Está no plural, porque o singular é girassol, com L no final. Então, ele está no plural. Vamos separar, então, em sílabas a palavra girassol. Sóis. 3 sílabas. Então, ele é trissílabo. Aonde está o acento? Na última sílaba. Então, ela é uma palavra oxítona. Ok? Agora, a palavra sapataria. Ele é próprio ou é comum? É comum, porque não é o nome de uma pessoa ou de um lugar, certo? Não é um nome próprio. Ele é simples ou ele é composto? Muitas pessoas confundem o simples e composto com primitivo e derivado. Sapataria é um substantivo simples, ele não foi composto por 2 palavras, é uma palavra só. Porém, ele é derivado da palavra sapato. Então, a derivação não tem nada a ver com a composição da palavra, tá? Então, sapataria é um substantivo comum, simples e derivado. Concreto, porque a gente sabe que existe sapataria e que não depende de um outro ser para existir. Sapataria. A gente fala o sapataria ou a sapataria? A sapataria, então ele está no feminino. Está no singular ou está no plural? Se fosse sapatarias, estaria no plural, mas está no singular. Separando em sílabas, então, sapataria. Ele é polissílabo porque tem mais de 4 sílabas. E aí vamos ver então a sílaba mais forte. Sapataria. É uma palavra paroxítona porque a penúltima sílaba é a sílaba mais forte, tá? Eu sei que parece bastante complicado no começo, vai precisar de muito treino. Então, quando a tia passar a lição de análise morfológica, sempre abram esse slide para anotar, para ajudar vocês na classificação, tá? Quem achar melhor pode até copiar essa classificação no caderno. Vamos fazer melhor? Então, vamos assim, ó. Pegou o caderno, assistiu esse slide e vai copiar, né, essa última página no caderno. Então, vai copiar as classificações, aqui, vejamos alguns exemplos. Copiem a partir dos exemplos no caderno da classificação da análise morfológica, tá bom? Se alguém preferir, pode copiar aquele outro slide só para colocar como a gente classifica ele em próprio ou comum, simples ou composto, primitivo ou derivado, concreto ou abstrato. Não precisa fazer naquele esqueminha com setinha, tá? Pode escrever normal. Se não quiser, sempre que precisar, abram então o slide para poder acompanhar, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês, por favor, mandem mensagem na Agenda Edu, tá? Que aí a tia explica novamente, ou quando tivermos uma aula síncrona, a gente também esclarece essas dúvidas, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima.